É isso aí, pessoal. Muito boa tarde a todos, boa noite, né? Começo de noite para a maioria das pessoas. Tudo bom, meus queridos? Então, o tema dessa aula, dando continuidade aí ao que o Daniel tinha falado comigo aí pelo Face, vai ser o ISS na construção civil. Antes de mais nada, quero agradecer aí porque muitos colegas, né, acabam... Olá, olá, tudo bom? Tudo bom, Anne? Como é que vai? Já vi alguns queridos que estão sempre aí com a gente, né? Tá sem áudio? Opa! Melhorou aí? Tava sem áudio meu. Continua com boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? Boa noite, né? Comecinho de noite. Tá com áudio agora, gente? Hein? Tava sem áudio aqui no celular, mas que figura, né? Tudo bom, Kika? Tá sem som ainda? Sem som, Juscelene? Dá uma olhada aí, por favor. Ainda tá sem áudio? Ué? Ah, agora com áudio. Beleza, pessoal. Ai, que bom, né? Alguém perguntou aí se cai ISS e ICMS na prova da Receita Federal. Gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde quem está chegando agora aí. Oi, Kika, tudo bom? Fala aí, Frazão. Fala, doutor Edu. E aí? Essa história, poxa, não cai ISS, não cai ICMS na Receita. Toma cuidado, né? Porque já há algum tempo tem caído, sim, ISS e ICMS nas provas da Receita Federal, principalmente na prova de direito tributário, que a prova de direito tributário cada vez mais está se parecendo uma prova de legislação tributária, né? Então eu falo sempre para o meu aluno, inclusive o curso que a gente deu lá na Casa do Concurseiro foi assim, né? A gente teve um tempo muito bom lá para a gente poder falar da legislação dos tributos, de cada um dos tributos, claro, de uma forma genérica, porque a gente não poderia entrar em direito tributário na legislação de um estado ou de um município, né? Mas, salve, Bel, tudo bom? Seja bem-vinda, minha guerreira. Tudo bem? Ó, estou chegando no final do ano, né? A gente tem que arranjar um presente para vocês, né? Porque a virada de ano tem que ser tudão de bom. Quem sabe a gente amanhã, né? Como é a última transmissão do ano, já está lá o site, né? O site do SOS. Eu não sei, Bel, tem que falar lá com o pessoal da Casa do Concurseiro, né? Entre em contato com o pessoal lá por e-mail, pelo Face. Pergunta se a matéria isolada já está sendo disponibilizada para os alunos. Mas eu estava falando, né? Quem sabe amanhã, que é o último dia, né? O último dia do ano, a gente não faz uma promoção aí para quem estiver ouvindo a gente aí para poder adquirir algum material ali no SOS Legislação. Até o dia 31/12 a gente está com um desconto de 15%. Como o material já está com desconto de 10%, até 31/12, quem a princípio for adquirir o ICMS Tudão, por exemplo, está recebendo um desconto de 25%. Eu creio que ou quase 25%. É um belo desconto. Fala aí, Fredão. Tudo bom, meu querido? Da onde vocês estão falando, gente? Eu quero saber, né? Eu quero saber se eu preciso fazer um sotaque diferente. Olá, Thalita, seja bem-vinda, né? Quero saber se a gente precisa falar de uma forma diferente aí com vocês, né? Que bom que vocês estão se preparando. A gente, já falei, né? Olha lá, Bahia, salve Vitória. Vitória, tá chovendo aí, gente? Aqui tá caindo o mundo, né? Então, Campinas, interior de São Paulo. Fala Kika, lá do Rio de Janeiro. Fala Carioca. Fala Salvador. Novamente Vitória. Tem gente pra caramba, hein, gente? Né? Gente de estados aí que vamos com tudo, gente. Vamos com tudo. A gente não vai abrir mão desse próximo concurso aí, que nós vamos ter vários, tá? Ó, ABC Paulista bem representada, aqui a São Paulo. Salve, Thalita. Opa, tô aqui também. Brasília. Opa, Brasília. É isso aí. Tá quente aí, gente? Opa. Aqui tá gelado. Tá congelando. Mas tá gostoso. Mas muita chuva, né? Muita chuva. A gente sabe que a gente está precisando tanto de água, né, gente? Então, se Deus mandar água para nós, tá bom demais. Muito sol. Onde você tá, Anne? Quanto sol que é esse? Aqui não tem sol, não. Ah, Salvador tá fervendo, Aí para cima deve estar mesmo, porque aqui tá gelado. Gente, ó, então para a gente poder, né? É sempre bom encontrar com vocês, mas para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, né? É verdade, Dom. O doutor Diego,
ICMS do Distrito Federal e mosca branca são a mesma coisa para mim. Como eu nunca vi uma mosca branca, eu também não creio tão cedo nesse ICMS do Distrito Federal, que apesar de ter sido autorizado 2 vezes, né, apesar de eu ter escrito um livro pela editora Ferreira só de exercício para o ICMS do Distrito Federal, o bicho melou, né? Eu não sei quando é que vai acontecer esse concurso, não. Apesar de ser um concurso que deveria ser tratado de uma forma bem séria, né? Mas tem uma brigalhada lá, uma politicada que acontece lá, que a princípio dificulta o concurso. Então o tema, vocês entenderam? O tema agora vai ser o ISS na Constituição Civil. Ontem nós falamos sobre o ICMS na Constituição Civil. Eu estou tentando postar todos os temas que a gente for conversando lá no Facebook, para vocês não perderem a gravação, né? Porque aqui é legal para a gente conversar, mas a gente sabe que em 24 horas a gravaçãozinha some, então a aula vai embora também, o toque vai embora, né? A dica, né? Que nem a Kika falou ontem, a dica do concurseiro vai embora. Então, quer dizer, a gente quer manter a dica aí para vocês, então a gente bota lá no Face, tá? Então, a primeira coisa, qual que é a importância aqui de falar sobre o ISS na Constituição Civil? Porque quando a gente falou ontem sobre o ICMS, nós vimos que a construtora ela é uma prestadora de serviços e ela é então contribuinte do ISS. A história dela não é necessariamente com o ICMS. Por exceção, ela pode ser cobrada o ICMS dela, né? A gente nem entrou na situação do que a princípio cada estado trabalha quanto ao diferencial de alíquota. Isso a gente fala mais adiante, quando a gente estiver mais profundo. Gente, eu estou preparando um material aqui para o ICMS Tudão, que eu creio que vai ser muito útil para todos os colegas que quiserem fazer concurso da área estadual, tá? Eu estou fazendo assim com afinco mesmo. Mas deixa eu comentar com vocês. Então, se a construtora é uma prestadora de serviço e essa construtora, ela a princípio tem que se inscrever no cadastro municipal, significa que ela presta um serviço que está definido na lei complementar, ou seja, inscrito na lei complementar federal, que é a nossa lista de serviços. É aquele importante subitem 7.02 que a gente leu até ontem, o 7.04 também, né, o 7.05, são os subitens relacionados à Constituição Civil. Mas, travou? Vocês estão travados aí? Travou eu ou travou vocês? Não entendi. Então, ó, vai apertando aí o coraçãozinho para ver se vocês estão vivos ou se eu morri aqui, porque aí eu não sei se acontece de vocês estarem me ouvindo ou não, tá? Se for o caso, eu desligo e a gente liga de novo, tá bom? Que eu quero muito é que vocês aproveitem o toque. Então é o seguinte, ó, vamos falar agora de uma forma bem clara. Gente, o ISSQN, então, é um tributo cobrado sobre as construtoras civis, né? E aqueles que fazem a construção civil, a princípio, são contribuintes do nosso ISS. Esse pagamento do ISS, ele tem uma base de cálculo que a gente sabe deduzida. E aí, alguns municípios têm brigado junto aos tribunais a respeito dessa situação. Por quê? Foi, a princípio, recepcionada com força de lei complementar o Decreto-Lei 406/68. O Decreto-Lei, esse que é necessário para quem estuda para qualquer prefeitura no Brasil, pelo seu artigo 9º. O artigo 9º tem 2 características. No parágrafo 1º, ele vai falar a respeito da base de cálculo do ISS para sociedades uniprofissionais, que a gente pode falar em uma outra aula. Tá? Sociedades uniprofissionais são sociedades formadas por profissionais de uma só área de habilitação. É o caso de uma sociedade de médicos, é o caso de uma sociedade de advogados, é o caso de uma sociedade de arquitetos. Tá? Então, nós vamos ter uma tributação pelo número de profissionais habilitados que estão dentro daquela sociedade. Agora, isso está num Decreto-Lei 406/68, que serve para qualquer município do Brasil, não foi alterado pela Lei Complementar 116/2003, então ele, a princípio, tem força de lei complementar e é vigente até hoje. No artigo 9º, parágrafo 2º, aí sim, nós temos deduções legais a respeito da Constituição Civil no Brasil. E numa das deduções legais, eles falam dos materiais que forem fornecidos pelo construtor civil para se fazer aquela determinada obra de construção civil. Então, você diz para mim, professor, que na base de cálculo do ISS para os construtores civis, você tem uma dedução legal dada por uma Decreto-Lei 406 de 1968, muito anterior à Constituição Federal. É verdade. E há uma briga, né, que os municípios dizem, dizendo o seguinte, ó, como que pode um decreto-lei federal, que tem força hoje de lei complementar, tratar de, entre aspas, isentar
um tributo de competência municipal. Isso seria uma verdadeira isenção, só que seria uma isenção dada pela União sobre um tributo de competência dos municípios. Seria uma verdadeira isenção heterônoma ou heterotópica, como é o nome citado muitas vezes aí pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que a isenção de um ente tributante, criada sobre tributos que não são da competência daquele ente tributante, a chuva deu uma trégua agora, né, querida? Né, meu querido? É isso mesmo. Estou vendo aqui o pessoal, né? Então, essa isenção ela é vedada. A isenção heterônoma é vedada no Brasil. O artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Né? É vedado à União, por exemplo, isentar tributo que não seja da sua competência, a não ser as exceções previstas na própria Constituição Federal, e uma delas é quando o presidente da República representa o Brasil e assina um tratado de conversão internacional. Mas, no caso aqui, né, os tribunais já pensaram dessa forma. Quer dizer, não poderia a União criar uma isenção sobre os materiais utilizados pelos construtores civis na base de cálculo do ISS. Ou seja, a base de cálculo seria o preço do serviço, incluindo os materiais produzidos. Mas os tribunais passaram a entender novamente de que o Decreto-Lei 406/68 ele está vigente, ele foi recepcionado pela atual Constituição Federal e tem força de lei complementar e não foi revogado pela lista de serviços atual. Então, o que acontece? O posicionamento hoje, né, e os últimos julgados do Supremo Tribunal Federal estão todos de acordo com o que eu vou falar agora para vocês, é de que não houve isenção heterônoma, e nem é uma isenção heterônoma, mas sim uma definição de base de cálculo. Vou falar novamente, você guarda com todo carinho, tá? O que está previsto no Decreto-Lei 406/68 é uma definição da base de cálculo do ISS-QN para as empresas de construção civil no Brasil. Significa dizer que aquela dedução de que os materiais produzidos pelo construtor civil e, a princípio, são utilizados naquela obra, que são deduzidas da base de cálculo do preço do serviço, isso é uma definição do que é a base de cálculo do ISS sobre serviço. Então, esse é o posicionamento que nós devemos, inclusive, levar para a nossa prova, tá certo? De acordo com o subitem 702 e 705, né, da nossa lista de serviços. Tá, pessoal? Inclusive, eu coloco isso aqui porque esse julgado importante da ministra Ela Grace, que ela foi a relatora, né, é o recurso extraordinário 603.497 de Minas Gerais, né, de 16/9/2010. Né? Então, o posicionamento do Supremo ficou detido em 3 situações. Olha só, vou resumir para você. Se a empresa de construção civil produzir os insumos no próprio local da execução da obra, esse insumo está contido na prestação de serviço. Então, isso é sujeito ao ISS. Então, eu produzo alguma coisa na própria obra. Esse insumo está contido na prestação de serviço, é só ISS. Bom, se a empresa de construção civil produzir insumos fora do local da execução da obra, haverá então aquela incidência do ICMS que eu falei ontem. Né? Então, produz fora do local da obra, né? Comprou as barras de alumínio, fez janelas de alumínio, fora do local da obra, leva para a obra, a matéria é o ICMS. Então, aí ele fala, né? O Supremo fala, cabe ressaltar que o serviço de construção civil considera-se então prestado no local da sua execução, e sendo esse insumo produzido em local diverso da obra, nem se fala em ISS, ICMS na jogada, ou seja, em levar as janelas para a obra, você vai estar cobrando o ICMS. E, finalmente, a terceira situação qual que é o tratamento tributário dado aos insumos adquiridos de terceiros pela empresa de construção civil. Ou seja, ela não produz na obra e nem muito menos ela produz fora do local da obra. Ela adquire de terceiros. Então, esses não estão nem no campo da incidência, segundo o Supremo Tribunal Federal, do ISS, nem no campo da incidência do ICMS. Por isso que aqui, então, está a correta definição do que seria material fornecido pelo prestador de serviços previsto no subitem 702 e 705. Né? Eles não se incluem na base de cálculo do ISS-QN. Eles estão excluídos dessa base de cálculo. Por quê, professor? Por causa da exata definição do que está previsto no Decreto-Lei 406/68. Então, são 3 situações, eu resumo isso para a gente poder fechar aí, né, seu Jorge? São 3 situações interessantes para a gente levar para a prova. 1. A empresa de construção civil produz material na própria obra, isso é só ISS. 2. A empresa de construção civil produz
fora do local da obra e leva para o local da obra a sua produção para depois fazer lá a construção do prédio, do edifício. Então ele compra barras de ferro, forma as grades que a princípio vão compor um edifício, né, as varandas do edifício. Isso então é a incidência do ICMS. Agora, se a empresa de construção civil compra material de fora e manda entregar lá, isso vai sair do campo da incidência tanto do ISS quanto do ICMS. O julgado do Supremo Tribunal Federal, importantíssimo, estou citando aqui para você, que é, vou falar de novo o número aí para você guardar, porque você também pode pesquisar, né? É o RE 603-497, lá de Minas Gerais, tá bom? Lá do Supremo Tribunal Federal. Gente, como é que tá as novidades? Estão viajando, estão longe de casa, estão com saudade aí das suas residências, estão passeando. Tem gente que eu vi que está na praia. Você está me ouvindo na praia? Fala a verdade, você está na praia, curtindo aqui a aulinha do professor Tudão? Eu quero só saber isso. Se você estiver na praia, conta para mim, né? Edu, putz, agora você matou a pau. Todos os municípios cumprem fielmente o que eu estou falando para você? Claro que não. Infelizmente, os municípios normalmente querem afiar a sua tributação e muitas vezes criam várias confusões para que não haja a dedução quanto aos materiais usados na obra. Então a pessoa acaba pagando mais ISS para aquele município. Tá bom? Então, quando você for estudar, se você for estudar para um concurso municipal, bastante cuidado nesse item. Esse item é muito importante para quem está estudando para a matéria municipal. Tá certo? Gente, e aí? Vocês entenderam bem aqui a jogada? Estão aí endoidou? Tá doidão? Não fica doidão não, né? Curte aí, gente, ó, curte aí, né? Porque o pessoal, tô vendo os coraçõezinhos aqui, né? Curte, vai curtindo aí, porque na realidade para nós é uma grande alegria poder estar ministrando conhecimentos para vocês, né? No finalzinho desse 2015, nesse contato praticamente direto que a gente pode ter com o aluno, né? Eu tô entendendo, Kika. Mas vai ser logo, tá? Eu queria dizer para vocês que todo o esforço que vocês fazem, ele vai ser um esforço que vai ser, né? Isso também é Jocilena, eu entendo vocês. Todo esforço vai ser um esforço que vocês vão, a princípio, depois vão ver assim vai ser uma coisa assim, puxa, um dia eu tive que dar um ralo violento, tive grandes professores, amigos que acabaram, porque na verdade eu sei, gente, que tem muita gente boa aí no mercado e que ajuda vocês, né? E isso é maravilhoso. Professores que realmente se preocupam, que têm ajudado vocês nesse caminhar para o concurso. Mas o que eu quero dizer para você com todo carinho, né, é que eu tenho certeza, né, que todo o esforço que você está fazendo é como uma semeadura, é uma semente que você coloca no solo. Talvez, como no começo, né, quando você vê a semente ali, você coloca ela no solo, talvez demore um pouquinho para gerar o resultado. Então você olha assim, nossa, não aconteceu nada, plantei e não vou colher nada. Eu quero dizer uma coisa para você, isso vai contra, né? Oi, Anne, você está falando, um exemplo seria o cimento usado na obra, ele não é tributado nem pelo ISS nem pelo ICMS. Exato, né? Quer dizer, você retira, né, da base de cálculo do ISS preço do serviço essa dedução legal que está prevista no artigo 9º. Então, se o teu município já cumpre isso, é porque ele cumpre a regra do artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, que tem força de normas gerais de direito tributário. Mas eu queria dizer assim, essa semente que você está colocando nesse solo, talvez você não veja o resultado agora, mas não existe outra forma não. Você vai semear e você vai colher. O que você planta, você colhe. Então toda vez que você acumula informações a respeito de determinada matéria, com certeza você vai colher na prova. Tudo aquilo que você faz, né? Às vezes fazer uma boa ação para alguém, às vezes emprestar um material para um colega, às vezes dar uma ensinada a respeito de uma matéria que você sabe mais para alguém, eu tenho certeza que isso vai voltar para você como uma coisa maravilhosa, tá? Você não está competindo com ninguém não, tá? Essa história de, eu não vou ficar falando para ninguém que está estudando. Não, você está competindo contra uma prova. É você versus uma prova. E eu tenho certeza que no dia da prova você vai detonar, tá certo? Então, gente, mantenham-se firmes, né? Nesse final de ano, se a princípio você está com a família e tudo, dá uma descansada legal, dorme mais um pouco, acorda mais tarde. Às vezes é melhor você ter, por exemplo, alguns dias ali de descanso, tipo uma semana, você se dá descanso, né?
ou 3 dias, 4 dias você dá descanso, para depois voltar com tudo, do que você ficar tentando estudar quando todo mundo ao seu redor está lá aproveitando, está lá brincando, está lá. Né? Pior é as crianças, né? Que não entende por que o pai e a mãe estão enfurnados dentro de um quarto, né? Quando todo mundo está indo para a praia ou quando todo mundo está indo aproveitar de alguma forma. Né? Então eu tenho certeza, gente, certeza que o resultado final dessa semeadura vai ser uma excelente prova e a sua aprovação. E depois que você for aprovado, aí, seu nomezinho naquele diário oficial, quem segura você, né? Quem segura, né, aquele que recebe aquela boa nova, né, de ter seu nome lá no diário oficial, aquele resultado é maravilhoso. Kika, eu tenho certeza que vai ser um tempo bem abençoado, um tempo de plantar para depois você colher essa vitória, tá? E separe o teu tempo para você poder, quando você vai começar a estudar durante o dia, né? Vou fazer uma gravação bem cedinho para vocês verem lá, né? Consagra aquele dia, né, ao Senhor, né? Fala para o Senhor, olha, esse estudo aqui hoje é para ti, Pai. Eu vou dar tudo com tudo. Me ajuda a guardar, tem muita informação para guardar, é uma coisa louca. Aí a cabeçona, como é que vai? Tá de dificuldade até de passar na porta, não cabe mais você ali dentro, meu querido, não é verdade? Uma coisa louca. Então, que você consiga meter bronca, consiga estudar com afinco, né? Eu desejo um ano de 2016 violentamente maravilhoso, quer dizer, aquela coisa assim que você tenha dificuldade de escolher para que concurso você vai, mas que você possa fazer todos os concursos que você gostaria de fazer, para que você possa ter um grande problema na sua vida. Eu quero pedir um grande. É isso aí. Então a gente faz uma semana no final do ano no Periscope para a gente não atrofiar a mente, né? Não, na verdade é o seguinte, o curso já é com desconto de 10%. Quando você pede o de 15%, vai virar 25%, né? Porque aí vai ser o preço inicial menos 10%, já do preço novo menos 15%. É assim que funciona. Então eu quero dizer para você, ó, que você está estudando e que você vai detonar, entendeu? Fiquem firmes, tá? Vale a pena todo o esforço, porque a carreira é uma carreira maravilhosa e vocês vão ter assim alegria. Eu vejo assim, eu lembro muito bem quando eu passei no concurso público, indo de 1998, e o padrão, né, que a gente estava, né, quando era concurseiro, sem salário fixo, alguns estavam vindo de outros órgãos, outros estavam vindo, mas todo mundo uma dureza exemplar. Aí a partir do primeiro salário, eu lembro disso bem, eu gosto de trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E aí eu já pensei, poxa, o primeiro salário foi todo engajado, pagando dívida, né? Pagando cursinho, pagando apostinha, uma coisa louca. Aí o segundo salário, opa, já refrescou, já comecei a pagar umas coisas melhores. No terceiro salário já estava fazendo um carnezinho, né? Vamos comprar já alguma coisa que a gente estava precisando muito, não é verdade? E aí a vida já, né? Eu lembro que quando a gente chegou lá, eu lembro que a gente foi fazer um treinamento no interior de São Paulo e eu peguei o carro bem antigo, era um carro bem antigo, os pneus estavam super careca, mas eu não tinha como naquela concurseiro, eu tinha que me apresentar tinha que me apresentar naquela época, né? A passagem de avião era impossível, não é como agora, era impossível. Aí, e eram 4 colegas do Rio de Janeiro que iam fazer o curso de formação em São Paulo, mas era lá no interior, muito Catanduva, né? Catanduva, uma cidadezinha linda, mas é lá perto de São José do Rio Preto, quer dizer, é longe para quem está no Rio de Janeiro. Gente do céu, nós fomos com esse pneu careca mesmo, os 4 nesse carro, revezando para poder chegar lá, e a gente saiu num dia para poder não gastar muito, né? Já saiu almoçado do Rio de Janeiro e fomos direto, uma coisa louca, chegamos lá, era madrugada, já para o curso de formação no outro dia, e aquela contenção de despesa. Enquanto não recebeu o salário efetivamente, assim, eu reconheço, né, a dificuldade que passar no concurso, a dificuldade que é se manter nesse tempo, né? E a gente torce muito por vocês. Mas volto a dizer, e eu quero focar bem meus olhos em você agora, ó. Quero dizer para você, vale a pena todo esforço, tá? Um dia você vai falar para mim, nossa, Wilson, valeu a pena, dei tudo com tudo, né? Combati o bom combate, guardei a fé e fui firme, detonei, foi maravilhoso. Hoje eu sou fiscala, né? Do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, né?
Eu passei com quantos anos, Jocilene? O meu concurso, na verdade, eu sou funcionário público desde os 15 anos de idade, né? Que eu era da Marinha do Brasil. Então, o meu primeiro concurso foi com o Maracanã, com 50 mil garotos lá, e eu fiz um concurso para passar na Marinha. Aí depois, já militar, aí eu resolvi fazer o concurso para a Receita do Estado, né, de São Paulo. Perdão, antes, para poder contar não só a vitória, mas também os embates, né, eu tentei fazer o concurso para a Receita Federal. Eu comecei a estudar, um mês e meio depois apareceu o concurso da Receita, 2 meses depois foi a prova, mas ainda algumas matérias eu não tinha conhecimento importante para poder passar. E aí eu vi que precisava de um livro, precisava de uma coisa, mas aí não parei, né? Continuei estudando, porque eu acho que um dos méritos aí de ser militar é você poder ter essa determinação, né? E isso ajudou-me nessa preparação. Eu não parei, você entendeu? E até o final eu imaginei-me ali, não, eu vou conseguir passar nesse concurso, vai chegar o concurso e vai ser definido, né? Ainda era capitão-tenente da Marinha quando eu fiz, então, o meu concurso para fiscal do Estado de São Paulo. E dentro dessa situação, dentro dessa história, né, eu fui, inclusive, o primeiro militar da Marinha do Brasil preso em São Paulo, né, porque eles tinham acabado de fazer acho que é o 8º Distrito Naval, que é ali na Sena Madureira, um predinho azul que tem ali, e eu inaugurei a cadeia lá, porque o prêmio para o militar que a princípio passasse no concurso público era a cadeia, porque não avisou o almirante de que ia fazer o concurso, né? Mas ninguém consegue avisar, porque se avisar e não passar, que é uma grande possibilidade, você vai praticamente acabar a sua carreira. Então era muito difícil, foi uma época bem difícil. Todos os 40 militares que passaram no meu concurso, eles foram presos, né? Seja na esfera da aeronáutica, da marinha, do exército. Então eles cumpriram rigorosamente o que estava previsto nos estatutos militares. Mas durante o período de cadeia, o que nós fizemos? Estudamos para a segunda fase, porque nós temos que passar em concurso, né? Então a gente estava fixo no propósito, independente do que acontecesse, meu querido, nós íamos detonar. Então está aqui um ex-fuzileiro naval, mais uma vez fuzileiro naval, sempre fuzileiro naval, por isso que a gente tem esse perfil, né? Desculpa de vez em quando a gente dá um grito com vocês, mas é uma sequela, mas é uma sequela com amor, né? Porque eu preciso de vocês, tirar de vocês o melhor, né? Às vezes você fica pensando, vou estudar hoje não vou estudar amanhã não vou estudar depois da manhã não, mas isso não vai fazer você avançar. O que eu preciso de você é que nem que você rasteje, minha querida, nem que você rale no chão os joelhos, eu quero que você detone. Então eu quero que você gere realmente um diferencial, porque aquele que não está disposto a pagar o preço dificilmente vai chegar no resultado. Eu quero que você chegue no resultado. E tem um colega que sempre me lembra uma frase que eu ouvi e eu guardei para mim mesmo, né? Gente, eu vibro com aquilo que eu estou fazendo, que é ajudando vocês a passar em concurso público. Então vibrar é uma coisa que a princípio está dentro do coração do ser humano, ficar motivado, né? Só que tem gente que não vibra, tem gente que parece um esqueleto que se arrasta, né? Que é aquela coisa assim, a pessoa vai estudar hoje, já estou sofrendo. E eu não quero isso para você, não. Eu quero falar uma frase para você que fica bem claro. O corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. Então você tem definição para fazer, para você passar no concurso público. Ou você vai ser um corpo que vibra e vai detonar na prova, ou você é um esqueleto que se arrasta e sabe-se Deus quando é que você vai passar. Como o período entre você passar e você começar a estudar gera grande definição se você vai passar e vai ser fiscal ou não, porque você pode desistir nesse caminho, quanto maior for o caminho, quanto mais tempo você definir que você vai ser o corpo que vibra, você pode pedir para sair, né? Pede para sair. Então, como eu não quero que você peça para sair, eu quero que você seja o corpo que vibra. Corpo que vibra. Eu estou vibrando. Nós vamos arrancar essa vaga. É isso que eu quero de você. Tá bom? Então, eu só queria passar aqui para dar esse detalhe. Falamos um pouquinho a respeito da matéria e também mandando, esse recado para você, que eu quero que você seja um corpo que vibra. Uma pessoa que está vibrando, está motivada e que você vai detonar, vai arrancar as vagas de concurso que você vai fazer, tá bom? Gente, vocês estão ainda aí? Ou vocês estão... Tem gente aí? Estou falando sozinho? Anybody here? Pessoal, eu quero desejar a todos
com todo carinho, né? Lucinete, perdão, viu? Dei uma sequelada aqui, Kika, mas é só um pouquinho, tá? É só o fuzileiro naval que de vez em quando ele renasce lá das cinzas, tá bom? Corpo que vive, bem, gente? Fiquem com Deus. Desejo a todos uma tarde muito especial, uma noite especial, tá bom? E até amanhã, onde nos encontraremos com outro tema, também por volta das 6, 6:30, vou estar por aqui, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima transmissão. Forte abraço a todos.